gente abre a edição de hoje contando que lideranças do Congresso Nacional manifestaram apoio às medidas de ajuste fiscal apresentadas pelo governo federal, mas destacaram que a reforma da tabela do imposto de renda, incluindo a elevação da faixa de isenção de R$5 mil, não será priorizada em 2024. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, do Progressistas do Alagoas, afirmou no X, o antigo Twitter, que os deputados vão atuar com, aspas, esforço, celeridade e boa vontade, fecha aspas, para aprovar as medidas de controle fiscal, embora tenha falado em aprimorar o texto. Lira reforçou o compromisso com o novo arcabouço fiscal e alertou que a inflação e a alta do dólar afetam especialmente os brasileiros mais pobres. No entanto, o presidente da Câmara dos Deputados indicou que qualquer iniciativa que implique em renúncia de receitas, como a reforma do imposto de renda, vai ser discutida só no ano que vem, depois de análises detalhadas sobre impacto e financiamento. Já o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, endossou aí o posicionamento. Em nota, Pacheco, que é do PSD de Minas Gerais, afirmou que o debate sobre a isenção do imposto de renda até R$5 mil vai depender do crescimento econômico e também das condições fiscais do país. A maior parte das propostas vai ser enviada ao Congresso por meio de uma proposta de emenda à Constituição e um projeto de lei complementar. O governo espera que essas medidas sejam aprovadas até o fim deste ano, antes do recesso parlamentar de dezembro, para que sirvam como base para o orçamento de 2025. O anúncio das medidas gerou críticas da oposição e até de aliados do governo. A inclusão da reforma do imposto de renda no pacote foi vista como inadequada, ampliando ruídos no mercado financeiro e contribuindo para a alta do dólar e a queda no índice Ibovespa. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, atribuiu os ruídos à confusão em torno da proposta de mudança no imposto de renda, destacando que esse debate exige maior aprofundamento e consulta pública, o que deve acontecer no ano que vem. A decisão de adiar a reforma do imposto de renda foi reafirmada por Rodrigo Pacheco, que classificou o pacote fiscal como um ponto de partida para o fortalecimento das contas públicas. Apesar da alta histórica do dólar, Haddad diz que segue otimista quanto à aprovação das medidas de cortes de gastos. Olha só, vamos lá. O mercado respondeu mal e muito mal ao pacote do Haddad. Por quê? Porque é um pacote tímido e muito mais político do que fiscal de fato. Eles estão tentando fazer uma maquiagem para as eleições de 2026. Algo que Dilma Rousseff fez em seu primeiro mandato. Fez ali uma maquiagem, aí se reelege e a bomba estourou e todo mundo sabe o que aconteceu em sequência. Então, é um conjunto de medidas de contenção de despesas muito tímido e a pressão política se sobrepôs à equipe econômica, né? É isso que o mercado entendeu, não é à toa que o dólar chegou a R$6. Fizeram essa confusão com o imposto de renda, misturaram banana com laranja e claro que vai dar ruído. E o próprio Haddad depois, que já deveria saber disso, né, confirmou que talvez não tenha sido uma boa aposta. Agora veja, se ele já desconfiava disso, por que fez? Ao que parece, a equipe econômica está perdida. Não sabe direito o que fazer. E a gente fica assistindo a tudo isso, aguardando, né, que o Congresso faça agora a sua parte. Falei com vários deputados federais aqui da nossa bancada hoje. O sentimento por lá é que esse viés político que foi dado ao pacote vai dificultar as negociações lá no Congresso Nacional. Você veja que o Rodrigo Pacheco já de bate-pronto falou que é um ponto de partida, o Lira já deu recado para o governo dizendo que misturar o imposto de renda não dá certo. Então o governo perdidinho da Silva apresentou um pacote tímido que vinha sendo aguardado há meses pelo mercado e não conseguiu solucionar muita coisa. Estão pensando só na campanha de 26, não estão pensando verdadeiramente na economia do país. O mercado não gostou nada do anúncio, ficou muito claro com a resposta dada pelo dólar e também tem aí o comportamento do Congresso com os anúncios feitos nessa sexta-feira pelos seus presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado, deixando claro que há um compromisso daquele discurso institucional de buscar um bom caminho, né, em relação aí ao pacote, mas que é preciso separar o joio do trigo, deixar a questão do imposto de renda para depois. O pacote do Haddad parece que não agradou a expectativa que se
tinha em relação ao equilíbrio das contas fiscais, do ponto de vista do empresariado, do investimento, mas teve ali um ponto positivo, que é exatamente isso, a questão de tentar atingir pelo menos a popularidade, a conversa da economia com o bolso do povo, né? A longo prazo, se isso vai ter um resultado de responsabilidade econômica, aí isso é outra coisa, são outros 500. Mas trouxe para o norte das discussões ali, jogando no colo do Congresso, porque é lá que vai ser analisada a proposta, alguns temas bastante espinhosos para a sociedade, né? Questão, por exemplo, dos super salários, salários que ultrapassam o que é determinado pela Constituição, de uma casta brasileira que acaba recebendo uma série de penduricalhos e que parece que tem uma categoria especial, divergente aí dos demais brasileiros, né? Outro ponto, a aposentadoria de militares. Quando antes se ouviu falar sobre isso? Há uma questão de impactos, esse pacote vai ter efeito? O mercado entende que não, os economistas dizem que não, que o pacote é tímido, é pífio, mas existiu ali do ponto de vista popular a discussão. Não é à toa, por exemplo, que a nota do Pacheco de hoje dá um recado muito claro dizendo que o parlamento não pode ter medo da impopularidade para debater aí exatamente esses temas todos. E claro, encontram eco na população. Vamos ver como o Congresso vai reagir. Acho que o governo vai ter que pedalar muito para conseguir aprovar isso por lá. E falando no Congresso, a gente procurou os deputados federais e também os 3 senadores aqui do Paraná para saber a visão deles sobre esse pacote de corte de gastos e também a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Até o momento, responderam aos nossos questionamentos os deputados Sargento Fahur, Luiz Nishimori, do PSD, Felipe Barros, do PL, Beto Richa, do PSDB, além do senador Oriovisto Guimarães, do Podemos. Em nota, Felipe Barros criticou o ministro Fernando Haddad. Abro aspas. O falatório de Haddad em cadeia nacional já deixa como saldo um imenso déficit de explicações e abandona de vez a economia a uma crescente onda de incertezas. Fato é que o salário mínimo, o BPC e abono são alvos centrais da tesoura lulopetista. Mais uma vez, só resta a certeza de que, para Lula e Haddad, quem paga a conta é a população. Aliás, enquanto o desgoverno demora quase um mês para anunciar um pacote pífio, a inflação sobe sem parar, o dólar bate recorde negativo, chega a casa dos R$6 e, insiste o deputado, diz aqui que o país padece sem um projeto realmente estruturante, fecha aspas. Por meio do aplicativo WhatsApp, o deputado Luiz Nishimori afirmou que o governo precisa de forma urgente melhorar o pacote do corte de gastos e que é favorável à isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Já o deputado Beto Richa afirmou que o pacote de corte de gastos do governo federal, que deveria ser fundamental para ajustar as contas do país, acabar com privilégios, fortalecer a economia e controlar a inflação, fez tudo menos cortar gastos. Beto Richa disse ainda que o Brasil está descontrolado e que caminha para um choque desastroso. Sargento Fahur afirmou que já passou da hora de se cortar gastos no país e que o governo poderia dar o exemplo, reduzindo ministérios e parando com o que ele chamou de gastança desenfreada. O deputado disse ainda que o pacote, que supostamente é de corte de gastos, na verdade seria uma tentativa desesperada de melhorar a imagem do governo para as eleições de 2026. Sobre a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, Fahur disse concordar com a medida, mas que precisa ser uma decisão que de fato seja discutida e que não seja apenas uma busca desesperada por popularidade e votos. Já o senador Oriovisto Guimarães chamou as medidas anunciadas por Fernando Haddad de pacotinho e disse que o que se viu não foi um pacote de corte de gastos, mas sim de corte de despesas. Vamos ouvir. Acho que a questão da isenção para quem ganha até R$5.000 tem um apelo populista muito forte. E é claro que deputados e senadores se comovem facilmente com esse caldeirão de bondades, né, que visam as próximas eleições. Populismo na veia, né? Quando todo mundo esperava corte de despesa, o que nós estamos tendo é um corte de receita, o contrário do que o mercado esperava. É claro, com isso o dólar explode, esse dólar aumentando, nós teremos mais inflação, tendo mais inflação, nós teremos juros mais altos e a tendência é o voo de galinha que estamos vivendo começar a aterrissar. Parte do pacote passa fácil. Parte vai ter resistência, depende muito de como a sociedade vai se mobilizar. No que diz respeito ao aumento de impostos para quem ganha
acima de R$50 mil por mês, eu tenho dúvidas, confesso que ainda não sei, precisa ser estudado, mas isso pode acabar sendo judicializado, porque precisa ver se isso não vai cair na bitributação. Não é? A ideia disso é colocar um imposto a mais sobre aqueles que ganham mais para facilitar os que ganham menos. Política de Robin Hood, que o PT adora. Aliás, o PT adora esse tipo de política e adora também acreditar que gasto é vida, que ele pode gastar quanto quiser, que não tem problema. Eles não entenderam ainda que gasto também é morte a partir de um certo valor. Nós estamos com uma dívida interna que já bate aos 9 trilhões de reais e eles acham que pode gastar infinitamente. Não podem, e se pudesse, não existiria pobreza no mundo. Não é? Então, eu acho assim, deve tramitar bem, eu acho que passa, e com algumas modificações, com certeza. A gente acaba de receber, inclusive, a manifestação do deputado Tião Medeiros, que diz o seguinte, por meio de nota, né, que a proposta apresentada pelo ministro Haddad na avaliação do deputado paranaense não resolve o problema fiscal do país, que é tão pífia, limitada e insuficiente que o próprio mercado já reagiu de forma negativa. Ele aponta, inclusive, aí a marca do dólar em alta, né? Além disso, ele argumenta também que a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é positiva para o trabalhador, pois coloca mais dinheiro no bolso dele, aumentando o poder de compra e movimentando a economia. Porém, ele destaca ainda, o deputado Tião Medeiros do Progressistas, que essa é uma promessa do presidente Lula e que cabe ao presidente arcar com a responsabilidade de tornar esta proposta realidade. Essa é a tônica da nota do deputado. A posição de cada um dos paranaenses na Câmara e também no Senado vai ser publicada no portal ric.com.br e a gente vai atualizando também aqui no RIC Notícias Opinião, na edição da segunda-feira, o que pensam os representantes do Paraná em Brasília sobre o pacote do corte de gastos e o projeto que isenta o imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. É isso, né? Então, os deputados muito ali próximos ao que a gente analisou por aqui, né? É um pacote tímido. O Eurípides Guimarães usa ali a expressão clássica de voo de galinha. É um ponto de partida, como diz o Rodrigo Pacheco e como disseram outros parlamentares ouvidos pela nossa reportagem. E por que não pegou bem no mercado? Vamos analisar agora a comunicação do governo. É porque algo não pega bem. Porque parece hipocrisia o governo falar em corte de gastos fazendo cascata e colocando peixe colorido para a primeira-dama, falando em trocar avião presidencial, fazendo licitações de compra de bebidas internacionais para ter drink lá para os poderosos em Brasília e assim por diante. Então, o que a gente percebe na prática? Há uma corte em Brasília se refestelando com o dinheiro do povo e aí quando precisa cortar, traz ali medidas tímidas e que afetam a população. E aí o que é ajudar de fato é o imposto de renda, tentaram colocar junto, já falaram que não vão votar, ou seja, isso aí vai ficar para o ano que vem, esqueça. Já deram um recado no Congresso. Então parece uma mentira, não é de verdade. Olha, fizeram uma maquiagem. E as pessoas estão percebendo, e o mercado percebeu, o dólar bateu os R$6, né, que é uma casa muito discutida no mundo econômico. É uma meta que não poderia ser alcançada, segundo vários analistas, e a confusão está formada. Por que o dólar alto é ruim? Porque eu sempre reforço isso aqui, parece que é só coisa de quem vai viajar para o exterior ou quem tem negócios internacionais. Não é. Você come dólar no seu pãozinho. O trigo muitas vezes é importado no dólar. Para dar um exemplo aqui, poderia dar vários. Afeta toda a economia, não ajuda a conter a inflação, que é o que as pessoas, inclusive, estão mais reclamando. E a inflação é perversa porque ela tira do mais pobre. Ela tira do mais pobre. O rico, que o PT diz odiar, vai seguir comendo o que ele come. Ele vai gastar um pouco mais, mas ele tem gordura para queimar. O pobre é que tem que trocar a carne pelo ovo, que tem que começar a levar a marca mais barata. Então você veja, no fim do dia, é tudo marketing, porque na prática, são os mais pobres que vão ficar com essa conta. Por isso tem que cuidar muito bem nessa questão toda e não ficar nos arroubos. É preciso se pensar a política econômica de forma estadista, para longo prazo, e não para a próxima campanha. Parece que o PT se decidiu pelo segundo caminho.
Vamos ver como é que os deputados e senadores vão pensar nessas questões, porque elas também envolvem muito da questão responsabilidade econômica, mas naturalmente, como no pacote foram colocadas medidas que têm adesão popular, tem também muito na conta de quem vai votar ali essa situação, né? De pesos em relação à popularidade ou medo da impopularidade apontado pelo próprio presidente do Congresso, né? O mercado, de fato, estima que os 70 bilhões do governo pouco impacto terão em relação a isso. O governo tem o discurso de que quando tiveram benefícios fiscais para o empresariado, eles endossaram e o mercado acabou abraçando isso com muita força e reforçando, né, o posicionamento que o próprio governo apresenta até hoje, de que quando vem isso para a classe média, certa resistência, mas nas próprias notas que nós vemos recebendo e já lemos aqui no programa, basicamente é isso. Vem crítica para o pacote, mas quando entra na questão, por exemplo, do imposto de renda, tem ali um certo endosso, mesmo que com ressalvas, de uma parcela. E é inegável que esse ponto, assim como a questão da limitação dos supersalários e alterações em aposentadorias militares, tem adesão popular. A gente tem sim ano eleitoral se aproximando. Tem que ver como é que vão se comportar em relação a isso. Se vão ter frieza na questão do ponto de vista de responsabilidade econômica ou até quando a questão política também vai entrar nessa matemática.